revelado. O inesperado destino transformador de irmãos resgatados em uma fazenda incrível. O sol se punha por trás das colinas, tingindo o céu de um vermelho intenso que parecia refletir a ferida aberta no coração de Miguel. Após 5 anos longe da pequena fazenda do avô, ele voltava para o lugar que sempre sonhou deixar. Com 30 anos, suas esperanças de uma vida de sucesso na grande cidade se desfaziam como poeira ao vento. O peso do preconceito e das dificuldades o acompanhou a cada passo nas ruas frias e impessoais. Agora, de volta à terra que um dia o acolheu, Miguel sentia um misto de tristeza e frustração. O canto dos pássaros ao amanhecer, que um dia lhe dava paz, agora soava como um lamento. Ana, sua irmã, observava a chegada de Miguel do seu canto na roça. Os 28 anos de vida dedicada àquela terra tinham moldado seu corpo, mas também sua alma. Ela respirou fundo, reconhecendo no olhar do irmão a história não contada. Insegurança e desapontamento. Miguel sempre sonhou com a vida nas cidades grandes, enquanto ela, firme em suas raízes, lutava para manter a fazenda funcionando, mesmo com a pressão das dívidas. O reencontro, que poderia ser doce, estava carregado de tensões. "Você voltou?" disse Ana, tentando disfarçar a mistura de sentimentos. "Voltei", respondeu Miguel, a voz embargada. "A cidade não era como eu pensei. Só vi decepções." A conversa começou a fluir, mas logo os ânimos se exaltaram. Miguel falava com entusiasmo sobre as luzes e promessas da cidade, enquanto Ana revelava as batalhas diárias que enfrentava para manter o legado da família. Era um choque de mundos, um embate de visões sobre o que significava sucesso. As lágrimas de Ana foram seu grito silencioso ao perceber que seu irmão havia abandonado o lar em busca de algo que ele mesmo não compreendia. Os dias se passaram, e segredos antigos foram revelados. Miguel descobriu histórias de luta e resistência que sua família enfrentou para fazer da fazenda um lar. Memórias do avô assombravam sua mente, e com elas, a compreensão de que a terra também tinha suas histórias, seus sorrisos e suas dores. Cada canto da propriedade era um eco do passado, e cada folha das árvores parecia sussurrar atos de coragem. A transformação que ele tanto buscava na vida urbana estava ali, nas pequenas coisas, nas mãos calejadas da irmã, que trabalhava arduamente em cada colheita. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentava com a chegada de um empresário da cidade interessado em comprar a fazenda. Miguel se via dividido entre a possibilidade de recuperar a dignidade longe da terra ou lutar pelo que era deles, o legado que seu avô valorizou tanto. Seu coração disparava, e a decisão pesava sobre ele como um fardo insuportável. A questão pairava no ar. O que realmente valia a pena? A conexão com suas raízes ou a busca pelo sonho distante? E assim, no ritmo da vida simples mas vibrante do campo, Miguel estava prestes a descobrir que a resposta para suas angústias estava mais próxima do que ele imaginava. Será que ele conseguiria enfrentar os fantasmas do passado e encontrar um novo significado ao lado de Ana? O dia seguinte amanheceu ensolarado, mas Miguel sentia um frio na barriga. Ele ficou em pé no alpendre da fazenda, observando o horizonte, onde a terra se estendia em uma imensidão verdejante. O céu azul refletia a inocência de uma infância que ele deixara para trás. Ana saiu com uma cesta de trigo debaixo do braço, notando a expressão distante do irmão. "Tô aqui, Miguel. Vamos trabalhar?" Ela chamou, tentando quebrar o clima tenso. Miguel concordou com um aceno. Durante horas, eles se dedicaram à colheita, mas a cada espiga colhida, o dilema pulsava em sua mente. O empresário da cidade estava esperando por uma resposta, e a ideia de vender a fazenda o atormentava. Ele não queria desapontar Ana,
mas também não conseguia ignorar a tentação de uma vida mais segura. Você não parece muito animado, irmão, Ana observou, quebrando o silêncio. O que tá pegando? Não sei, Ana. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. O que você faria se tivesse a chance de mudar tudo? Se algo melhor aparecesse? Ana parou de colher e olhou fixamente para ele. Seu olhar era intenso, quase desafiador. O que é melhor? Trabalho duro e riscos valem mais do que sonhos vazios, Miguel. Nós construímos isso juntos. É a nossa história, a nossa família. A emoção na voz dela crescia a cada frase. Miguel se afastou, a confusão tomando conta dele. Ele sempre admirou a força da irmã, mas agora aquela força parecia uma corrente que o prendia. Ele queria ser livre, desejar a cidade e ainda ser leal àquela terra. Mas o que aconteceria se seguisse seu coração? Um receio profundo o consumia. Nos dias que se seguiram, a presença do empresário se tornava cada vez mais insistente. Ele visitava a fazenda, com um sorriso ao mesmo tempo amigável e calculador. Miguel sentia-se pressionado a tomar uma decisão, e as conversas com Ana se tornaram mais tensas, mais urgentes. Uma noite, enquanto conversavam à mesa, Ana lançou outra pergunta que fez Miguel gelar o sangue. E se o avô estivesse aqui? O que ele diria sobre tudo isso? A memória do avô, sempre sábio e firme, pairou entre eles como uma sombra. Miguel percebeu que uma venda não significava apenas dinheiro, mas o fim de um legado, a destruição das memórias que moldaram sua infância. Ana sentiu a mudança na atitude do irmão. Ele estava lutando contra algo dentro de si mesmo, e isso a angustiava. O amor que compartilhavam pela fazenda era o que mantinha o vínculo entre eles. Naquela mesma noite, Miguel ficou em pé na varanda, olhando para as estrelas, sentindo o peso da decisão. Ele estava em um ponto de ruptura. As vozes da cidade e da fazenda disputavam seu coração. O que ele realmente queria? O que verdadeiramente importava na vida? No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Miguel decidiu que precisava de uma resposta clara. Ele conversaria com Ana e dividiria sua angústia. Mas, ao se preparar para falar, recebeu uma mensagem que mudaria tudo. Um lembrete do empresário, com uma proposta irresistível. O que ele deveria fazer agora? Aceitar a oferta e mudar tudo? Ou lutar pelo que sempre foi seu? Uma tempestade de emoções começava a se formar, e Miguel sabia que o momento da verdade estava se aproximando. Miguel não conseguia tirar os olhos da tela do celular. A proposta do empresário era sedutora, como um canto de sereia que prometia conforto em meio ao caos. Ele sabia que a venda poderia impulsionar suas vidas, mas uma parte dele se opunha veemente. O silêncio na fazenda era quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo sussurro do vento entre as árvores. Aquela paz contrastava com a tempestade de sentimentos que se formava dentro dele. Ana entrou na casa, trazendo o aroma de café fresco. Ela sempre soube que algo estava acontecendo. Com um olhar apreensivo, sentou-se à mesa, pedindo com um gesto que ele falasse. Miguel sentiu seu coração disparar. Ele precisava abrir o jogo, mesmo que suas palavras pudessem trazer consequências imprevisíveis. Ana, eu recebi uma proposta. Ele hesitou, buscando a melhor maneira de se expressar. O empresário quer comprar a fazenda. Os olhos de Ana se ampliaram, e ela pareceu segurar a respiração por um instante. O que você decidiu? A pergunta estava carregada de uma urgência que Miguel sentia pesar sobre seus ombros. Ele respirou fundo, o quente café se transformando em pedras no estômago. Estou pensando, sua voz tremia, sobre o futuro e nossas vidas. Ana franziu a testa, seu olhar tão penetrante que parecia vasculhar sua alma. E se a gente se perder? Perguntou, a emoção entre o apreensivo e o desolado. O que restaria? Aquelas palavras cortaram Miguel como uma faca. Ele sabia que a fazenda não era apenas um pedaço de terra, era o berço das histórias deles, um lugar onde os risos ecoavam e as lágrimas eram secadas pelo sol. A ideia de desistir de tudo isso por uma promessa nebulosa da cidade o deixou com um nó na garganta. E se fugimos, irmão? Ana perguntou, quebrando o silêncio que se formara entre eles.
E se a gente tentar recomeçar em outro lugar, juntos? A audácia de sua sugestão encheu Miguel de esperança e medo ao mesmo tempo. Eles sempre foram uma equipe, sempre deram conta do que enfrentavam juntos. Mas a perspectiva de deixar tudo para trás também tinha suas armadilhas. Eu tiver que sacrificar o que temos. E se o que vier não for melhor? Hannah levantou-se, a frustração a fazendo andar de um lado para o outro. Não se pode viver com medo do desconhecido. Às vezes a mudança é necessária. Miguel podia sentir a paixão nas palavras da irmã. Ele sempre admirara a determinação dela, mas naquela hora sentia-se como dois lados de uma moeda. A luta interna se tornava tão intensa que seu estômago girava. E se a venda for a própria ruína? Já imaginou isso? O que o avô diria sobre podar nossas raízes? O clima na sala era tenso. Ana cruzou os braços, a força que emanava dela misturada à dor de uma escolha não feita. E se a gente perder tudo isso e nunca saber o que poderia ter sido? Perguntou com a voz embargada. Miguel olhou para ela, sua irmã. Não queria ver sua vida se desintegrar e, por um momento, os dois olharam um para o outro, como se estivessem se perguntando se existiria um caminho entre as opções que parecia não levar a lugar algum. Quando as sombras começaram a se estender pela sala, Miguel percebeu que estava na hora de uma decisão, e isso causou um frio tão profundo que o paralisou. O destino da fazenda, de suas vidas e o legado de sua família estavam nas suas mãos. Mas, antes que ele pudesse formular uma resposta, uma mensagem inesperada iluminou a tela do celular. Era o empresário, com uma proposta ainda mais tentadora. Miguel sentiu seu coração acelerar. O tempo parecia ter parado. O que ele faria agora? Aceitaria o que pareceu ser a resposta definitiva ou se arriscaria num futuro desconhecido ao lado de Ana? Essa escolha se tornaria um divisor de águas mais profundo do que ele jamais imaginou. Miguel ficou paralisado por alguns instantes, a luz do celular refletindo em seus olhos, como se iluminasse os recantos mais sombrios de sua mente. A mensagem do empresário reluzia com uma nova proposta, um valor generoso que prometia mais do que apenas dinheiro. Parecia oferecer uma garantia de segurança que carregava um peso imenso de expectativa. Ana, percebendo a hesitação de Miguel, se inclinou para a frente, seus olhos procurando respostas que ainda não tinham sido ditas. Ela sentia a tensão no ar e a angústia que pairava entre eles como uma névoa espessa. A atmosfera que antes era leve, agora parecia carregar uma importância avassaladora. O que ele disse? Indagou Ana, a voz mais baixa, quase um sussurro. Miguel respirou fundo, a pressão em seu peito aumentando conforme suas palavras lutavam para vir à tona. Ele leu a mensagem mais uma vez, quase como se esperasse que ela mudasse esse turbilhão de emoções. Ele quer aumentar a oferta e também quer que a gente considere opções de trabalho na cidade, algo que poderia garantir nosso sustento por um bom tempo. A expressão de Ana se transformou numa mescla de esperança e incredulidade ao ouvir aquelas palavras. Trabalhar na cidade era um conceito que soava tão distante da vida que conheciam. Era um chamado ao desconhecido, onde as certezas que tinham em casa desmoronariam. Mas também poderia ser a chance de recomeçar. Ela hesitou buscando a palavra certa. É uma oportunidade incrível, Miguel. Temos que pensar. Mas Miguel não estava convencido. Ele podia sentir as lembranças da fazenda dançarem em sua mente, cada canto repleto de histórias. A sombra do avô parecia espreitar, um lembrete constante sobre a importância de preservar suas raízes. Com a voz trêmula, ele respondeu: "Mas a que custo, Ana? E se não for o que estamos imaginando? E se a vida na cidade for tão fria quanto o brilho daquela tela?" Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, e ela se deu conta de que a decisão era mais do que apenas sobre a fazenda. Era um teste da relação deles, uma prova de amor e lealdade. Às vezes, é preciso se arriscar para crescer, Miguel. Não podemos viver trancados nas memórias. A fazenda não é só a terra, é o que fazemos dela. E nós podemos fazer novos laços, novas memórias. Miguel sentiu o peito apertar ao ouvir as palavras dela. Havia verdade naquela afirmação, mas a ideia de deixar tudo para trás ainda o atormentava.
E se tudo que construíram se desfizesse? Ele ponderou o quanto o desconhecido poderia ser tanto um aliado quanto um inimigo. A inquietação tomou conta dele, e por um instante, as complicações da vida pareciam pequenas diante da força dos sentimentos que se desenrolavam naquele instante. Vamos dar um passo de cada vez. Decidiu por fim, não certo se aquilo era um plano ou uma fuga. Precisamos ver a fazenda com novos olhos também. Um passo, Ana. Só um. Ela acenou, um misto de gratidão e incerteza cruzando seu rosto. O silêncio que se seguiu era uma promessa de um caminho a ser desbravado, uma nova jornada, mas também uma declaração de que a responsabilidade pesava, como as nuvens que ameaçavam desabar de repente. Miguel pegou o celular novamente e começou a digitar uma resposta ao empresário, com cada tecla sendo um ajuste na bússola de seus destinos. Mas antes que pudesse enviar a mensagem, um som inesperado irrompeu, um ruído agudo e insistente, vindo da parte de fora da casa. Eles se entreolharam, a inquietação agora se materializando em algo mais palpável. O que foi isso? Ana perguntou, enquanto ambos se levantaram apressadamente, a tensão renovando-se entre eles. O que quer que estivesse acontecendo do lado de fora, poderia ser um indicativo que mudaria tudo mais uma vez. O coração de Miguel batia acelerado enquanto se dirigiam à porta, questionando-se se o destino logo lhes apresentaria a resposta que estavam tão desesperadamente buscando. Um novo desafio pairava no ar, e a brisa suave da tarde pareceu conspirar com os mistérios da vida. O sentimento de mudança estava cada vez mais presente. O que seria? A porta rangeu ao ser aberta, e Miguel sentiu um choque de ar fresco adentrar a casa. Ele e Ana deram um passo para fora, a vista se abrindo para o vasto campo diante deles. A luz do sol começava a se esgueirar por trás das nuvens, tingindo o céu de um dourado suave. Mas o que mais chamava a atenção era o movimento rápido perto da cerca. "Olha!" gritou Ana, apontando com a mão. Miguel virou-se e viu uma figura familiar correndo em direção a eles. Era Renato, o irmão mais novo, seu rosto vermelho de excitação. "Miguel! Ana!" Ele pedia com uma energia que mal continha. Juninho se perdeu na floresta. O coração de Miguel disparou. Ele e Ana trocaram um olhar preocupado. Juninho, o caçula da família, sempre foi curioso e, por isso mesmo, frequentemente se metia em encrenca. "Vamos já", te disse Miguel, a voz tensa e decidida. Ele não pensou duas vezes antes de seguir Renato, Ana logo atrás dele, cada passo ecoando um chamado urgente para a ação. A floresta que margeava a fazenda tinha sempre sido uma fonte de aventuras e sustos. Miguel lembrava-se das histórias que o avô contava, sobre como aqueles bosques eram mágicos e repletos de mistérios. Mas agora, aquela magia parecia uma armadilha. Enquanto eles avançavam, Miguel não pôde deixar de notar cada detalhe ao redor. As árvores altas balançando suavemente, o cheiro da terra úmida depois da chuva recente e o canto distante de pássaros. Tudo isso contrastava com a aflição crescente em seu peito. "Onde é que ele foi?" Ana perguntou, seu tom assombrado. Renato apontou para o rumo em que ele pensava que Juninho poderia estar. "Eu não sei. Eu só ouvi ele chamar por mim e depois ele desapareceu entre as árvores." Miguel sentiu uma onda de desespero. Como ele poderia ser tão descuidado? Ele sempre tentou proteger Juninho, sempre foi aquele que tomava conta. Agora, naquele momento agudo, a responsabilidade pesava sobre seus ombros como se carregasse uma mochila cheia de pedras. "Calma, Renato. Precisamos nos organizar", disse Miguel, tentando manter a clareza mesmo em meio ao turbilhão de emoções. "Temos que chamá-lo." Miguel começou a gritar o nome do irmão, seu eco se perdendo entre as árvores densas. Ana e Renato o acompanharam, cada chamada se transformando em um pedido desesperado. "Juninho! Onde você está?" Conforme avançavam, a ansiedade pulsava em suas veias. Miguel se permitiu imaginar o pior. O que aconteceria se não o encontrassem? E se Juninho realmente tivesse se perdido? Ele sabia que a floresta era linda, mas também era cheia de perigos. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, eles chegaram a um pequeno clareira. O sol pendia abaixo, lançando sombras alongadas. O silêncio era opressivo,
e o coração de Miguel batia alto em meio à expectativa. Eu não consigo ouvi-lo, Ana disse, a voz trêmula. Foi então que no fundo uma risada conhecida rompeu a tensão do ar. Miguel? Oi, Miguel? Era Juninho, aparecendo do nada, com um pequeno bicho preguiça em seus braços, como se tivesse encontrado um tesouro inestimável. Alívio inundou Miguel. Ele se lançou em direção ao irmão, abraçando-o fortemente. Você me assustou. O que você estava pensando? Disse ele, ainda ofegante. A risada de Juninho era como música, trazendo um alívio instantâneo. Eu só queria ver mais de perto. Olha que legal. Ele exclamou animado, sem perceber a gravidade da situação. Miguel suspirou, sua irritação logo se dissipando diante do sorriso inocente de Juninho. Ana, por sua vez, apenas sorriu, o medo transformado em um amor profundo por aqueles dois garotos que juntos eram a sua razão de viver. Mas a felicidade foi breve. Ao olhar ao redor, Miguel percebeu que as sombras na floresta estavam se alongando e, embora tivessem encontrado Juninho, havia algo no ar que não estava certo. Ele sentia que a ideia de mudar para a cidade, de deixar tudo para trás, ainda pairava como uma nuvem em sua mente. Agora, com cada batida de seu coração, uma pergunta ecoava. Estavam realmente prontos para enfrentar o desconhecido? O que mais estaria à espreita, aguardando na penumbra da floresta e na imensidão da vida fora da fazenda? O calor do sol se esvaía, e Miguel não podia ignorar a sensação de que um novo perigo, diferente e talvez mais intimidador, estava à vista. Uma nova fase de suas vidas começaria, e as decisões tomadas agora determinarão o futuro. Eles ainda tinham muito a enfrentar. O lamento das folhas secas sob os pés de Miguel soava como um aviso, um eco das angústias que ele sentia. Eles estavam juntos novamente, mas a sensação de alívio logo começou a se desfazer sob o peso da incerteza. Ao redor, a floresta parecia viver seu próprio ritmo, como se estivesse respirando, esperando, observando. Vamos voltar, sugeriu Ana, tentando trazer o grupo de volta à realidade. Sua voz tremulava ligeiramente, mas ela se esforçava para parecer forte. Miguel assentiu, mas sua mente girava como uma roda. Ele não conseguia escapar daquele aperto no coração. Como poderiam simplesmente voltar e deixar tudo como estava? Juninho, com o bichinho abraçado, olhava para os dois com a inocência de quem não entendeu a gravidade do que aconteceu. Ele sorria, deslumbrado com seu tesouro, mas Miguel mal podia olhar para ele. Era como se o mundo estivesse dando voltas e os pequenos momentos de alegria da vida cotidiana nunca mais fossem os mesmos. Eu queria que você não tivesse ido se meter na floresta, disse Miguel, finalmente encontrando a coragem para expressar a preocupação que o consumia. Mas eu só quis ver o bicho, respondeu Juninho um pouco confuso. Eu só queria brincar. Brincar? Miguel repetiu, quase em um sussurro. E se você se perdesse de verdade? E se não conseguíssemos te encontrar? Renato, que até então observava em silêncio, se aproximou e colocou a mão no ombro de Miguel. É verdade, Miguel. Eu fiquei muito preocupado. Não quero que nada aconteça com você, Juninho. As palavras de Renato cortaram o ar pesado ao redor deles. Miguel notou os olhares furtivos e preocupados de Ana, enquanto percebia que todos ali sentiam o mesmo pavor. A floresta, antes cheia de vida, agora se tornava uma traiçoeira cortina de sombras. Precisamos ir logo antes que fique ainda mais escuro. Ana insistiu, puxando Miguel por um braço. A urgência na voz dela disparou um alerta em Miguel. Calma, ele disse, tentando ignorar o nó na barriga. O que fazemos se precisamos voltar naquela direção? O que parecia ser uma simples caminhada de volta se transformou em uma batalha contra o peso da incerteza. O trio começou a andar, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. As árvores, antes vibrantes, agora pareciam se inclinar, como se fossem testemunhas de um segredo sombrio. De repente, o silêncio foi cortado por um ruído incômodo, um estalo vindo do interior da floresta. Miguel parou, seu coração pulando. O que foi isso? Perguntou Renato, seus olhos arregalados. Pode ser só um galho quebrando.
começou a responder Miguel, mas suas palavras tinham um tom duvidoso. A verdade era que a floresta tinha uma vida própria, e ele não conseguia deixar de sentir que, embora tivessem encontrado Juninho, algo muito mais profundo os esperava. Miguel olhou para os lados, tentando entender de onde o barulho vinha. A tensão na atmosfera era palpável, criando um estreito cerco ao grupo. Juninho, por sua vez, parecia ter sentido o clima, escondendo-se atrás do irmão mais velho, os olhos grandes e medrosos. "Por favor, vamos logo", Ana implorou, puxando Miguel mais uma vez. Mas antes que ele conseguisse mudar de direção, um novo ruído os fez congelar. Um leve sussurro, quase um chamado, veio do interior da floresta. Era uma voz familiar, mas ele não conseguia distinguir. O chamado parecia misturar-se ao vento. "O que foi isso? Alguém ouviu?" Miguel perguntou, o coração acelerando. Quando decidiram ignorar o sussurro, a floresta explodiu em um rugido, como se estivesse advertindo contra a passagem deles. A tensão subiu, e Miguel, em um impulso, decidiu. "Precisamos investigar." Hannah lançou um olhar alarmado. "Você está louco? E se for perigoso?" Mas havia algo no sussurro que o atraía, um magnetismo que não conseguia explicar. "Não posso deixar para trás a chance de descobrir o que está acontecendo." Ele não podia se render ao medo. Naquele momento, a floresta não era apenas um lugar que eles conheciam, mas uma fronteira entre o familiar e um novo destino. Seria seguro? Ou estavam prestes a cruzar para o desconhecido? A escolha de Miguel teria consequências que moldariam o futuro deles, e ele só podia esperar que, ao final, houvesse um caminho de volta. Miguel respirou fundo, sentindo o cheiro de terra molhada e folhas queimadas. A floresta, que até então era um abrigo familiar, agora parecia um labirinto de incertezas. O sussurro insistente continuava ecoando em seus ouvidos, como uma canção antiga que não sabia de onde vinha, mas que não conseguia ignorar. "Vamos", ele disse firme, mas seu tom traiu a insegurança que lhe consumia. Hannah hesitou, lançando um olhar para Juninho, que com os olhos arregalados e a bochecha pálida não escondia o medo. "Preciso que você fique perto de mim, Juninho", ela pediu suavemente, estendendo a mão. O garoto agarrou a mão dela com força, buscando conforto em meio ao desconhecido. Eles avançaram alguns passos, cada um com suas dúvidas. O ambiente ao redor parecia mais escuro a cada instante. As árvores, com seus troncos próximos e retorcidos, pareciam observar a passagem deles, como se guardassem segredos. O sussurro se intensificou, e Miguel, agora tomado pela determinação, adentrou um pouco mais na floresta. Os outros o seguiram relutantemente, embora contra sua vontade. O que os aguardava ali? A cada nova curva, o nervosismo aumentava, como se a própria floresta estivesse brincando com suas emoções. "Eu estou começando a achar que isso foi uma má ideia", sussurrou Renato, olhando para trás, como se a saída pudesse ser vista apenas a algumas árvores de distância. "Mas o que pode ser?", questionou Miguel, a curiosidade mexendo com sua cabeça. "Algo vivia aqui antes de nós." A cada passo mais perto do chamado, sentiu uma expectativa crescer dentro de si. O coração pulsava forte e havia um misto de medo e emoção na expectativa do desconhecido. Ele se lembrou das histórias que seu avô contava, sobre criaturas mágicas que protegiam a floresta. Mas e se, ao invés de proteção, eles estivessem invadindo um território sagrado? Finalmente, a trilha se abriu para uma clareira. Uma luz suave filtrava entre as folhas, permitindo que sua beleza se revelasse na forma de flores nunca vistas antes, de cores vibrantes. No centro, havia uma fonte natural que jorrava água cristalina, refletindo as belas nuances da luz. E ali, na beira da fonte, uma figura pequena e curiosa os observava. Miguel parou, o olhar fixo na criatura. Era uma espécie de animal, ou talvez não, mas possuía características que ele nunca tinha visto. Um pelo brilhante, olhos grandes e reluzentes que pareciam conhecer os mistérios da floresta. O que quer que fosse, emanava uma aura de tranquilidade, contrastando com o clima tenso que acompanhava os três jovens. "O que é aquilo?", perguntou Ana, seu tom misturando espanto e fascinação. "Não sei", respondeu Miguel sem desviar o olhar.
Era como se a criatura estivesse convidando-os a se aproximar, como se atrapasse os corações ansiosos com sua presença serena. De verdade, não deveríamos nos aproximar. Renato sussurrou, mas sua curiosidade também o puxava adiante. Aos poucos, eles se deram conta de que estavam em um momento raro. A criatura parecia entender o medo deles, mas também sugeria que havia um significado naquele encontro. Como se, a partir daquele instante, suas vidas pudessem mudar para sempre. Miguel sentiu que o destino deles poderia estar entrelaçado com aquele ser místico, mas, antes que pudesse dar um passo em frente, um novo som ecoou. Um rugido distante, reverberando pela floresta, cortando a tranquilidade do momento. A criatura virou-se e desapareceu entre as árvores. O grupo ficou paralisado, um olhar nervoso trocado entre eles. O chamado, agora mais distante, levava a uma nova decisão. De um lado, a criatura e a clareira. Do outro, o rugido que parecia alertá-los para um perigo iminente. E agora? Perguntou Juninho, a voz cheia de preocupação. Miguel olhou para os amigos, um peso no coração, sabendo que qualquer escolha que fizessem os levaria a um novo caminho. O que fariam? Buscar a criatura e talvez uma resposta, ou recuar e se proteger do que estava por vir? A urgência do momento retumbava em seus corações, e a floresta parecia segredar que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Miguel hesitou, o olhar dividido entre a clareira deslumbrante e a escuridão que o rugido acabara de trazer à tona. O eco da criatura que desapareceu ainda ressoava em sua mente, como se estivesse disposta a entregá-lo a um destino que ele não compreendia completamente. A floresta, antes familiar, agora exibia suas garras afiadas, e a tensão no ar era palpável. "Vamos", disse ele, impulsionado por um ímpeto inexplicável. A criatura chamou a gente. Não podemos deixar isso passar. Ana trocou um olhar hesitante com Renato. Mas antes que pudessem responder, Juninho, com a bravura que só uma criança possui, puxou a braça de Miguel. "Eu quero ver", exclamou, determinando uma nova direção. Renato resmungou, mas uma parte dele também queria seguir em frente. O medo lutava contra a curiosidade, mas a ideia de recuar parecia ainda mais assustadora. Eles estavam juntos, e aquela força era maior do que qualquer risco tangível. Miguel assentiu, distraindo o coração ansioso, e avançou na direção da clareira. Conforme se moviam, a floresta parecia se fechar ao redor deles. O silêncio era pesado, como se os próprios árvores estivessem prendendo a respiração, aguardando o desenrolar da história. O rugido distante parecia ter despertado uma energia maligna nas sombras, e Miguel percebeu que não estavam sozinhos. Podia sentir olhares escondidos, vigias que observavam cada passo. "O que foi aquilo?", sussurrou Ana, a voz tremendo. "Não sei", respondeu Miguel, mas o bálsamo da clareira ainda o chamava. Seguiram até a fonte, onde a luz filtrava através das frutas e flores que dançavam suavemente ao vento. No entanto, a tranquilidade se quebrou quando um novo rugido ecoou, mais próximo desta vez, como um aviso profundo do que poderia estar à espreita. Miguel olhou para os amigos. Seus rostos misturavam medo e fascínio. "Precisamos ser rápidos", alertou Ana, com uma determinação que ele não esperava. Eles se aproximaram da fonte, onde uma luz dourada refletia os olhos da coisa que os observava antes. Miguel sentiu seu coração acelerar. Era o momento de escolhas. E se aquele ser oferecesse respostas? E se fosse a chave para a proteção deles? "O que você quer de nós?", Miguel pediu em voz alta, como se esperasse que a floresta respondesse. Repentinamente, o som de galhos quebrando reverberou atrás deles. Miguel se virou e viu a forma gigante que tomava vida nas sombras. Era uma criatura imponente, parecida com uma hiena, mas maior, seus olhos brilhando como faróis na escuridão. Suas garras arranhavam o chão, e o rugido que escapou de sua boca causou um arrepio na espinha dele. "Corram!", berrou Renato, puxando Juninho para trás. A adrenalina correu por todos como um rastilho de pólvora. Eles saíram da clareira, o coração acelerado e os pés apressados, e a criatura começou a persegui-los. Miguel não conseguia acreditar no que estava acontecendo.
A alegria de encontrar algo mágico havia rapidamente se transformado em uma luta por sobrevivência. No entanto, ao correr, algo inexplicável começou a acontecer. À medida que avançavam, um brilho suave emanava das flores ao redor, como se a própria floresta estivesse tentando protegê-los daquela ameaça. Miguel sentiu uma conexão com o ambiente. Era como se tudo ao seu redor estivesse se unindo para guiá-los. Atrás deles, o rugido crescia, impulsionado pela fome e pela raiva. Miguel sabia que não podiam sair da floresta sem descobrir o que havia dentro do seu coração. A criatura mágica que avistaram poderia ser a peça que faltava, mas ao mesmo tempo precisavam enfrentar o que estava atrás deles. "Precisamos de um plano!" gritou Miguel, virando-se para os amigos, o olhar determinado. "Precisamos encontrar aquele ser mágico e descobrir sua verdade." O caminho à frente se dividia novamente em 3. Qual seria a escolha certa para enfrentar o que se aproximava? Miguel parou um instante. Os caminhos à sua frente eram como opções em um jogo, cada um prometendo diferentes destinos. O rugido da criatura ainda reverberava em seus ouvidos, mas havia algo mais ali, uma força que pulsava sob a superfície, como se a floresta estivesse esperando sua decisão. Ana estava ofegante, enquanto Renato segurava Juninho, que tremia de ansiedade. O medo tornava-se um estridente companheiro, mas a determinação nos olhos de Miguel disparou um lampejo de coragem nos corações deles. Ele sabia que não podiam se deixar levar apenas pelo pavor. "Vamos pela esquerda", decidiu Miguel, olhando fixamente para os olhos de seus amigos. "Parece que há algo ali, um brilho." Ao saírem correndo, as sombras se fechavam atrás deles, mas à medida que avançavam, o brilho se tornava mais intenso. Flores brilhantes e folhas douradas se acendiam à medida que eles passavam, como se a floresta estivesse iluminando seu caminho. Isso deu a Miguel um pouco de esperança. Talvez a floresta estivesse do lado deles. "O que se passa aqui?" perguntou Ana, respirando fundo. "Isso é mágico?" Miguel não tinha todas as respostas, mas sentia que a magia era real. E se aquele ser que os observava tivesse uma razão para chamá-los? Uma razão para mostrar a eles esse lado encantado da floresta? "Podemos pelo menos descobrir", respondeu ele. Embora sua voz tremesse, a ideia de compreender o inexplicável era irresistível. Enquanto corriam, a criatura atrás deles aumentava a velocidade. Um som sibilante e crescente que vibrava pelas raízes da terra. Miguel sabia que não tinham muito tempo. Era agora ou nunca. Então uma luz ofuscante irrompeu à frente deles e Miguel parou abruptamente. Era uma caverna, sua entrada emoldurada por pedras decoradas com símbolos antigos. O brilho emanava de dentro, como se algo divino esperasse lá. Miguel sentiu uma conexão profunda, como se aquela caverna estivesse relacionada ao que ele buscava. "Vamos!" Miguel exclamou, puxando os amigos para dentro. "A resposta pode estar aqui." Ao cruzarem o limiar, a radiação intensa parecia abraçá-los. A caverna era vasta, com paredes brilhando em um espectro de cores que dançavam como estrelas. E no centro, em uma pequena fonte brilhante, algo se movia. Era o ser que haviam sentido, uma criatura mágica que parecia tão real quanto seus medos, mais parecido com uma coruja, mas sua plumagem mudava de cor, como se refletisse a essência da floresta. "O que é isso?" murmurou Ana, impressionada. "Não sei", Miguel respondeu, suas palavras escapando como um sussurro. "Mas precisamos entender." Antes que pudessem se aproximar da fonte, a criatura mágica virou sua cabeça. Seus olhos, profundos e sábios, pareceram penetrar a alma de cada um deles. Miguel sentiu o peso de sua busca, a carga de suas incertezas. A criatura então emitiu um som melodioso, que reverberou como um eco, convidando-os a se aproximar. "O que você deseja?" Miguel perguntou, sua voz firme, apesar do tremor interno. O ser abriu as asas e uma onda de luz envolveu a caverna. Era como se a resposta estivesse prestes a ser revelada. As cores dançavam freneticamente, trazendo à tona visões e memórias de suas vidas. Miguel percebeu que suas escolhas passadas estavam se entrelaçando com o presente. Mas antes que pudesse compreender tudo,
O rugido da criatura sombria ecoou mais uma vez, e a percepção crua da ameaça que se aproximava tornou-se quase palpável. O tempo estava se esgotando. Miguel virou-se para os amigos, o coração pulsando forte. Precisavam agir rápido, mas qual seria o próximo passo na busca por respostas? A criatura mágica estava bem à frente, mas a sombra os seguia, como um lobo atrás da presa. Ele precisava decidir: mergulhar mais fundo na luz ou confrontar o que aterrorizava. O que devemos fazer agora? Questionou Renato, suas palavras pesadas no ar em meio à confusão. O rugido crescia, e o instante decisivo estava prestes a chegar. Era hora de descobrir se o brilho era a salvação ou um mero engodo. Miguel sentia o ar pesado, carregado de uma ambiguidade que o cercava. A luz da caverna pulsava ao redor deles, brilhando contra a sombra que se aproximava. O rugido da criatura sombria ecoava como um aviso, e a adrenalina corria como um rio em sua veia. Ele olhou para os olhos de Ana, Renato e Juninho, buscando apoio, uma confirmação de quem eles eram neste momento crítico. "Precisamos decidir agora", exclamou Miguel, a incerteza se transformando em determinação. "Se ficarmos aqui, somos alvos fáceis. Mas se correremos em direção à luz, podemos encontrar a resposta que estamos buscando." A criatura mágica diante deles parecia esperançosa, suas penas refletindo as incertezas e os sonhos não realizados. Miguel entendia que aquilo era mais do que um simples encontro. Era a possibilidade de um renascimento para ele e para sua família. "O que você quer de nós?" Miguel insistiu, correndo até a fonte iluminada, sentindo um calor intenso que atraía ainda mais sua curiosidade. A criatura ergueu sua cabeça, e naqueles olhos brilhantes Miguel viu vislumbres de todos os medos e alegrias que carregava. A voz da criatura encheu o ambiente, suave e reconfortante, como o eco de uma canção de infância. "Para seguir em frente, você precisa olhar para o que deixaram para trás. A luz reflete suas verdades, seus medos, suas esperanças. Apenas assim vocês poderão enfrentar a sombra." As palavras ressoaram em Miguel como uma revelação. Ele fechou os olhos por um momento, permitindo que as lembranças do passado invadissem sua mente. As risadas de Juninho na fazenda, o amor de Ana por cada espiga de milho que cultivavam, a força de seu avô que se ergue como um farol em meio à tempestade. E atrás de tudo isso estava o medo de perder tudo ao buscar o que acreditava ser melhor. Quando abriu os olhos novamente, o rugido se aproximou, um eco que fazia seus joelhos amolecerem. Mas Miguel estava decidido. A vida na cidade nunca poderia substituir a conexão com suas raízes. Súbito, ele se virou para a escuridão, encarando a sombra que ameaçava a paz deles. "Não vamos nos deixar levar", gritou Miguel, sua voz firme, agora alinhada com um novo propósito. "Se precisamos lutar, que seja em defesa do nosso lar, da nossa história." Os olhos de Ana brilhavam de orgulho, enquanto ela se posicionava ao lado do irmão. A determinação e a coragem começaram a tomar forma entre eles. Por um instante, as inseguranças evaporaram, dando espaço ao poder que vinha de sua união. Renato e Juninho seguiram logo atrás, prontos para enfrentar o desconhecido. "Juntos", declarou Ana, sua voz ecoando como um mantra entre os irmãos. Miguel bufou, o rugido da criatura balançando em seus ouvidos. E então eles correram em direção à luz, expandindo seus braços como se quisessem capturar a esperança que parecia deslizar entre seus dedos. O rebuliço da sombra atrás deles formava um som ensurdecedor, mas a magia da luz parecia exibir uma proteção. Quando, de repente, a criatura sombria surgiu na entrada da caverna, as garras afiadas e olhos iluminados pelo desejo de ferir. Mas Miguel e seus irmãos estavam juntos, e naquela união havia uma força inabalável. "Venham!" Miguel gritou, a atmosfera eletrificando-se. Eles se empurraram para a frente e, com uma coragem inesperada, empunharam a luz como uma arma contra o escuro. O brilho iluminou intensamente, fazendo a sombra hesitar por um momento. Em um movimento de pura determinação, Miguel estendeu a mão em direção à criatura mágica. "Crie o nosso futuro", ordenou, e a criatura, em um gesto de compreensão,
lançou uma corrente de luz opalescente que subiu pelo céu. Um choque ressoou no ambiente no instante seguinte. O brilho tomou conta da caverna e, no ápice da luminosidade, o que parecia ser uma ilusão se transformou em realidade. A sombra começou a se dissipar, não como uma derrota, mas como uma lição e um alerta. O que você teme é o que você pode enfrentar, ecoou a voz da criatura mágica e as notas da canção se entrelaçaram com a dança da luz. No momento em que a sombra finalmente se retirou, tudo ao redor se transformou. As paredes da caverna agora resplandecendo com as cores da vida. Miguel e os irmãos sentiram que o peso das suas preocupações caía, enquanto o amor e a força da união se solidificavam entre eles. À medida que a luz envolvia a todos, Miguel percebeu que não eram apenas a esperança e a conexão com a fazenda que continuavam vivo, mas também a promessa de um novo começo. Eles tinham enfrentado o máximo que puderam, e a vitória não estava apenas nas escolhas feitas, mas na força que encontraram juntos. "O que faremos agora?", perguntou Juninho, a voz inocente, mas confiante. Miguel olhou para sua família, sentindo um calor radiante em seu coração. O futuro era incerto, mas estavam prontos para enfrentá-lo juntos, construindo suas memórias. "Vamos voltar para casa", ele respondeu, um sorriso engatilhando no rosto. "Vamos fazer dela o lugar que sempre sonhamos." A luz da caverna os guiou até a saída, e ao deixar o ambiente mágico, Miguel absorveu cada fragmento de luz que se arrastava através do espaço. O rugido havia desaparecido, e com isso, a sombra tornou-se parte de quem eles eram. Uma lembrança de que desafios não definem quem somos, mas sim a coragem com que enfrentamos cada dificuldade. E assim, juntos, eles encontraram o caminho de volta. Miguel olhou para a fazenda que se ergueu ao longe, o lar que eles sempre amaram. Era hora de escrever um novo capítulo, onde a luz e a sombra coexistiam em harmonia, onde cada passo adiante seria uma celebração da vida, do amor e da coragem em união. A história deles estava apenas começando, e o melhor ainda estava por vir. Agora, se você chegou até aqui e se emocionou com a jornada de Miguel e sua família, você precisa mostrar seu apoio. Inscrever-se imediatamente no canal é essencial para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que virão a seguir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas possam sentir essa mesma emoção. E não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir sua voz. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Este é o momento de agir e fazer parte da nossa comunidade de verdadeiros fãs de histórias emocionais. Não espere nem mais um segundo.